Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje continuaremos estudando aí a força magnética e vamos tratar nesta aula em específico sobre a força magnética que vai atuar sobre um condutor reto, esse condutor por sua vez dentro de um campo magnético uniforme. Nós vamos caracterizar a força magnética que vai atuar sobre este condutor, tá? E vamos mais uma vez falar sobre a regra da mão direita número 2 para que a gente possa determinar qual é o sentido da força que atua sobre o condutor, beleza? Então, vamos lá, pessoal, acompanhe aí comigo. Bem, pessoal, para iniciar o nosso estudo, vamos pegar aqui um fio condutor. Tá aqui o nosso fio. Esse fio que tem aí um comprimento L está sendo percorrido por uma corrente de intensidade I. E nós vamos inserir este fio em uma região onde existe um campo magnético uniforme, tá certo? Vamos então representar este campo magnético uniforme, essa região onde há o campo magnético uniforme. Vamos desenhar aqui algumas linhas, certo? Então aí está o nosso campo representado. A intensidade da corrente elétrica que passa ao longo do meu condutor é dada pela expressão I igual a ΔQ sobre ΔT, tá certo? Então, a corrente que está passando ali vai ser dada por essa expressão aqui que nós estudamos quando falamos sobre corrente elétrica, beleza? Bem, quando eu tenho este condutor sendo percorrido por uma corrente na presença de um campo magnético uniforme, os portadores de carga que estão ali na corrente elétrica vão sofrer a ação de uma força, tá certo? E nós vimos que para uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético uniforme, a força magnética que essa carga iria receber seria força magnética é B módulo de Q vezes V multiplicado aqui pelo seno de θ. Isso aqui é a equação que permite calcular uma carga, tá certo? Para uma carga que entra na região onde existe um campo magnético, beleza? Então, vamos aqui deixar representado o campo magnético com relação à corrente também. Só para a gente já fazer a análise aqui. Então, tá aqui o campo magnético B. Esse campo magnético B faz um ângulo θ com a corrente elétrica. Então, tá aqui o nosso ângulo θ. E, portanto, vai existir uma força. E qual vai ser a equação que vai permitir calcular a força que vai aparecer sobre este condutor? Bem, dessa primeira equação que nós escrevemos, equação de número 1, nós podemos determinar qual é o valor da carga que está passando ao longo do meu condutor. Nós podemos escrever que a quantidade de carga que passa pelo meu fio nada mais é do que a intensidade da corrente elétrica que o percorre multiplicado pelo intervalo de tempo ΔT, tá certo? E nós vamos substituir
isso na segunda expressão, que é a da força magnética, que eu tenho para calcular a força magnética, né? Em uma única carga que entra em um campo magnético uniforme. Então aqui nós temos força magnética, vai ser o campo, vezes o valor da carga, é a intensidade da corrente, vezes o intervalo de tempo ΔT, vezes V, multiplicado por seno θ. Outra coisa que nós podemos observar é o seguinte, este meu condutor de tamanho L, ele vai ter, as cargas que estão passando ali, vão ter uma velocidade, que eu vou chamar aqui de V. Essa velocidade de V nada mais é do que o comprimento, né, o espaço percorrido, no caso do fio, o comprimento do fio, dividido pelo tempo. Daqui nós podemos escrever que L é igual a ΔT vezes V. Nós vamos pegar esse resultado aqui e substituir na equação da força magnética, onde eu tenho ΔV, ΔT e V. Onde eu tenho ΔT e V, eu vou trocar pelo valor L, tá certo? E aí a nossa força magnética vai ficar escrita da seguinte forma. Força magnética vai ser o campo vezes a intensidade da corrente elétrica, vezes aqui onde eu tenho ΔT vezes V, eu vou colocar L, onde L é o comprimento do meu fio, multiplicado pelo seno do ângulo θ. E essa, portanto, será a expressão matemática que vai nos permitir fazer o cálculo da força magnética que aquele fio vai sentir quando colocado na presença de um campo magnético uniforme, tá certo? Nesta expressão, a Fm é a força magnética, essa força que vai ser medida em newtons, tá certo? Toda a força ela é medida nessa unidade, newton. O B que aparece é a intensidade do campo magnético. Esse campo magnético que vai ser medido aqui no SI em Tesla, T vai representar, e vai medir para a gente a intensidade da corrente elétrica. Essa corrente elétrica que é medida em ampere, tá? E L é o comprimento do fio que eu estou analisando. Esse comprimento vai ser medido em metros. E temos o seno θ, que é o seno, que é o ângulo que a intensidade da corrente faz com o campo magnético. Outra coisa importante que nós temos que analisar é o sentido e a direção da força, tá? Vamos começar com a direção da força, que é mais simples de se entender. A direção da força, ela vai ser perpendicular ao plano que está contido o campo magnético e também vai ser perpendicular à direção da corrente I, tá certo? E agora, para determinar o sentido. Para a gente determinar o sentido, vamos utilizar a regrinha da mão direita número 2, onde nós iremos trocar o V da regrinha por I. Vamos imaginar aqui que este círculo representa a palma da sua mão, tá certo? O seu polegar vai seguir aqui no sentido da corrente elétrica. Então, essa setinha aqui na diagonal subindo vai representar o seu dedo polegar e ele vai seguir o sentido da corrente. Os outros dedos, eles vão seguir aqui, ó, o caminho referente ao campo magnético, tá? Então, os demais dedos aqui, com a mão aberta, né? Mão direita aberta, com o fio à sua frente. O polegar segue o caminho da intensidade da corrente elétrica e o campo B segue
os dedos. E o sentido da força, você vai usar a palma da sua mão como se fosse dar um empurrão no fio. E aí, aqui nós indicaremos, então, qual é o sentido da força magnética que vai atuar no fio. Tá certo? Então, tá aqui a nossa força magnética que aparece aí no fio. Lembrando que esta força, ela vai estar perpendicular com relação ao campo. Então, tá aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus em relação ao campo. E também está formando um ângulo de 90 graus aqui com relação à intensidade da corrente elétrica. Tá certo? Então, pessoal, era isso para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.